E a primeira pergunta que normalmente chegava para a gente era essa daí: podemos utilizar o mesmo conceito da circular 3068 para fazer a classificação da 4966 ou da 352? A 3068 era o normativo que foi revogado pela 4966 e que tinha por base na classificação a intenção em relação ao ativo, se era de manter ou se era de negociar. Então, eles tentam achar como isso daí pode ser relacionado com a 4966. Vamos dar uma olhadinha o que diz aqui o artigo 4º da resolução 352 e da 4966 também, a respeito desse assunto, né? A classificação pela BC 352 é baseada no modelo de negócios, não é na intenção, simplesmente, como era na 3068. Né? Para você classificar um instrumento financeiro na 3068, você tinha que saber se você vai manter, você classificava mantida até o vencimento. Se você for negociar, era na negociação. Se você podia negociar ou manter, ficaria disponível para a venda. Aqui não, aqui a gente vai basear de acordo com o modelo de negócio. E daí você tem que responder duas questões. O objetivo do modelo de negócio é gerar retorno pela manutenção dos ativos financeiros com o fim de receber os respectivos fluxos de caixas contratuais? Sim ou não? Os fluxos de caixa futuros são somente de pagamento principal e de juros? O famoso TSS-PPJ? Sim ou não? Então, de onde nasce essa comparação? Nasce daquilo que eu falei. Tudo que pela 3068 ela é mantido ao vencimento, eles imediatamente fazem a relação com o custo amortizado. Negociação com valor justo no resultado. E disponível para venda, valor justo em resultados abrangentes. É a comparação imediata que se faz. Tá? Mas não é tão simples, como eu falei. Né? Tem diferenças. A 3068 é aplicável somente para títulos e valores imobiliários e de maneira individual. Para 4966 e 352, é para todos os instrumentos financeiros e é para grupo de instrumentos financeiros, não é uma avaliação individual. O critério da 3068 é a intenção, como eu falei, e o critério da 4966 e 352 é o modelo de negócios. Isso leva aqui a algumas diferenças que eu destaco aqui. Tá? Porque, por exemplo, o critério da 4966, manutenção, e não é SPPJ, ele vai para valor justo no resultado. Se o critério fosse simplesmente intenção, a questão de manutenção aqui classificaria esse instrumento financeiro aqui como mantido até o vencimento ou custo amortizado. Então, você percebe que não é só isso. E o TSS-PPJ é fundamental para fazer essa diferenciação. O mesmo acontece com manutenção ou venda, que normalmente a gente classificaria como disponível para venda na 3068, mas com o critério de SPJ, como ele não passa no SPPJ, ele vai para valor justo no resultado diretamente. Então, voltando aqui para a pergunta inicial, é uma comparação imediata, mas não é suficiente, né? Depende do objetivo do modelo de negócio, de manutenção e do TSS-PPJ. A segunda pergunta é referente a qual área é responsável pelo SPPJ. Essa é fácil. Como a gente viu, é uma definição importante que pode ter impacto no resultado da instituição, então não seria recomendável ficar apenas com uma área. A gente entende que, pelo menos, deve ser feita pela área de planejamento financeiro, contabilidade, porque traz impacto no resultado. Outra pergunta frequente: posso classificar cotas de fundos como custo amortizado? A princípio, não, porque normalmente as cotas de fundo não passariam num teste SPPJ e, portanto, ela seria classificada em valor justo no resultado. A terceira é: posso classificar operações de crédito como valor justo no resultado? Essa é uma pergunta importante, né? E a gente vai ver aqui, está aqui no parágrafo 1º do artigo 4º da 352. Aqui ele fala: as instituições mencionadas tal devem classificar os
roteiro na gestão de... Daí, no parágrafo primeiro, ele fala o seguinte: as operações de crédito e outras operações com características de concessão de crédito devem ser classificadas na categoria custo amortizado. Beleza, esse é o que a maioria das classificações de operações de crédito vai ser aí. Mas ele tem uma exceção, exceto as seguintes que devem ser classificadas na categoria valor justo no resultado. Aquelas que são geridas no modelo de negócio cujo objetivo seja gerar retorno somente pela venda do ativo financeiro. Aquelas instituições que realizam operações de crédito e vendem imediatamente para um fundo, para uma securitizadora, devem classificar essas operações como um valor justo no resultado. Notem que ele não pode ser classificado, as operações de crédito não podem ser classificadas em valor justo em outros resultados abrangentes. Isso aí a gente estende também para as operações com características de concessão de crédito. Então, respondendo a pergunta lá, sim, desde que o objetivo do modelo de negócio seja gerar retorno somente pela venda do ativo financeiro. E a outra pergunta, classificação de TVMs. Daí a gente é um negócio mais complicado, a gente tem que voltar para o artigo 4º lá. Daí a gente tem que diferenciar. TVMs sem característica de concessão de crédito, a gente pode ficar em custo amortizado, valor justo em resultado e valor justo em outros resultados abrangentes. E são classificadas lá no COSIF 1.3, títulos TVM livres. Lá. Se ele tem característica de concessão de crédito, como a gente viu na resposta anterior, ele só pode ser classificado em custo amortizado ou em valor justo no resultado, se ele tiver o objetivo de venda. Então, vai depender a resposta para essa pergunta aqui, qual a classificação de TVMs, depende. O grupo 1.3 sem característica de concessão de crédito, você pode classificar nos 3. Se for com característica de crédito, você vai classificar nas contas 1.8 e só pode classificar como custo amortizado ou valor justo no resultado.